Fala pessoal, Ivan por aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar e falar um pouco mais sobre uma palavra-chave que foi introduzida na versão 10 do Java. Na gravação desse vídeo estamos na versão 25 e essa palavra-chave continua presente. Ivan, que palavra-chave é essa? A palavra-chave var foi introduzida no Java, que diminui o boilerplate, diminui a verbosidade do código em alguns contextos. Então, vamos para o código. Eu já deixei minha classe pronta já para poder estar escrevendo. E eu vou iniciar dizendo qual é a forma comum, né, que nós escrevemos aí as nossas variáveis aqui no Java. É nós dizendo o tipo de uma variável, o nome dessa variável e o conteúdo, o valor dessa variável. Então, quando nós programamos, nós seguimos essa estrutura aqui. A estrutura base de declaração de variáveis, atribuição de valores a uma variável. E aonde que entra o var neste contexto? É que nessa declaração de variável, o uso do var ele entra como uma forma do desenvolvedor deixar o tipo implícito, o tipo de variável implícito no momento da criação de uma variável. Como assim vai implícito? Então eu não vou precisar informar a tipagem da variável? Não. Em alguns casos não será necessário informar a tipagem da variável. Mas Ivan, como assim? Se eu não dizer o tipo da variável, como que o compilador, como que a linguagem vai saber o tipo dessa variável? É por isso que entra o var nesse sentido. Porque neste caso aqui que eu estou escrevendo, eu estou fazendo uma declaração, entre aspas, aqui de uma sequência aqui de caracteres. Nós, como desenvolvedores, sabemos que isso aqui é uma string. Então, eu poderia deduzir que nome é uma string olhando para o código, sim. Porque eu estou escrevendo uma sequência numérica, é uma sequência aqui de caracteres entre aspas, então eu como desenvolvedor Java, eu olhando e vou dizer isso aqui é string, o mais apropriado é ser uma string. Então o compilador, ele pode seguir essa mesma linha de raciocínio, que à medida que você escreve um determinado tipo de dado que pode ser atribuído a uma variável, o compilador ele pode deduzir o tipo apropriado para aquela variável. Então, nesse caso aqui, nome, fazendo uma atribuição aqui de uma sequência de caracteres entre aspas, eu posso dizer que o mais apropriado, sim, é usar uma string. Então, eu posso escrever um var aqui, deixa eu apagar o conteúdo aqui em cima, eu posso escrever dessa forma, onde eu não especifico qual é o tipo da variável, mas eu vou deixar que o próprio compilador, em tempo de compilação, defina o tipo dessa variável. Então, neste caso aqui, por exemplo, ó, eu coloquei aqui um var nome Ivan. Mas aqui não disse que é string. Não escrevi. Porém, em tempo de compilação, o compilador vai olhar para a atribuição aqui, vai ver que é uma sequência de caracteres que está entre aspas, e vai deduzir que a variável nome, o tipo mais apropriado é que seja string. O Java ele não removeu a tipagem, mas deixou isso implícito para o desenvolvedor, à medida que ele escreve um var aqui. Se eu coloco o nome, que coloco aqui o meu ponteiro em cima da variável, aqui tem uma mensagem da própria IDE dizendo que a variável não está sendo usada, mas preste atenção aqui. Olha só como o próprio a própria IDE já colocou que string aqui, ó. O Java ele não remove a tipagem, mas deixa implícito. Então, o compilador, quando chegar o momento da compilação, né, o compilador vai definir essa variável como sendo string. Porém, se eu colocasse aqui, por exemplo, um número, o tipo apropriado, que vai ser estabelecido em tempo de compilação, é um int. Aqui. Se eu coloco um L dizendo que isso aqui é um, mas em formato long, olha só que interessante.
Então, o var, ele é uma forma implícita de você é, permitir que o compilador defina o tipo daquela variável baseado na atribuição que você está fazendo aqui. Porém, o uso do var, ele, ele tem algumas regras, né? Não é em todos os contextos que você vai poder utilizar o var. E é sobre isso que eu quero comentar para que vocês aprendam aí quando usar o var e quando não é possível utilizar o var. Primeiramente, o var ele só é possível utilizar dentro de um contexto local. E vão, o que isso significa? Que o uso do var não é permitido em atributos de classe e como também variáveis estáticas. Do mesmo modo, também não é permitido você utilizar o var para retorno de métodos e também para parâmetros de métodos. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Então, geralmente, quando eu trabalho com atributos de uma classe aqui, que é uma classe main que eu estou aqui trabalhando, eu posso utilizar, por exemplo, aqui um string nome. Aqui. Esse é um atributo da classe main, string nome. Geralmente nós atribuímos assim. Ah, Ivan, mas eu quero usar o var, porque eu quero que o compilador ele deduza qual é o tipo para esta variável. Se eu faço isto aqui, já vai dar um erro de compilação. E eu já sei porque a própria ideia já está me apontando que isso vai acontecer. E qual é a mensagem que acontece aqui, ó? Java, né, var, não é permitido neste local. Ou seja, o var não é permitido para atributos de uma classe. E mesmo que eu tente aqui, né, mesmo que eu tente fazer uma atribuição, não é permitido. O uso do var, na sua concepção, só foi desenvolvido para estar atuando dentro de um contexto local. Sendo que, para se usar o var, até um ponto importante aqui é o uso do var, ele só é permitido se quando eu declaro uma variável, eu já atribuo um valor a ela. Por exemplo, eu estou dentro de um ambiente aqui, de um método aqui, né, um ambiente local. Isso aqui não é permitido, tá? Eu não posso dividir, fazer uma quebra aqui de na sua declaração e depois a sua atribuição, ó. Ele está dizendo isso aqui, o compilador, né, no momento que eu tentei compilar, ele está dizendo o seguinte, ó, que ele não conseguiu inferir um tipo, ó. Lembra que o compilador vai tentar inferir um tipo, ele vai tentar estabelecer um tipo mais apropriado para a variável? Ele está me dizendo que ele não conseguiu inferir um tipo aqui na variável aqui local, né? Tipo, ele colocou o nome, mas ok, mas não tem atribuição, não está inicializado. Então, se não está inicializado, o compilador está perdido. Ele não sabe que tipo ele vai estabelecer. E por mais que esteja aqui numa linha abaixo, não é permitido. O compilador não vai aceitar você fazer uma declaração e depois a sua inicialização em uma linha seguinte. Então, como o compilador nesta linha 4 vai ficar perdido porque não tem nenhuma inicialização, ele não faz ideia que tipo ele vai inferir. E toda vez, isso é uma regrinha, toda vez que você for explícito, você deixar o compilador meio perdido, não saber o que fazer, o compilador sempre não vai compilar. Então, assim, deixar o compilador perdido é passivo de ter erro de compilação. Então, nesse caso, não tem uma inicialização, então ele vai estar perdido, ele não sabe que valor atribuir, então ele não vai permitir compilar e vai gerar essa mensagem aqui, ó. Então, aqui, para funcionamento aqui do var, ele só funciona quando você declara uma variável e já realiza a sua inicialização para que o compilador de fato consiga inferir a tipagem mais apropriada conforme o valor que está sendo passado na inicialização. Então vimos aqui que para usar o var tem que ser feita uma declaração e uma inicialização na mesma linha de código. Não é permitido variáveis aqui, atributos de classe, não é permitido o uso do var, nem se fosse uma variável estática também, não é permitido também o uso aqui da palavra-chave var, que também vai informar que
o uso do VAR não é permitido neste local. Mas também tem um outro contexto. Por exemplo, de eu criar um método aqui. O método ele pode ser void e pode receber aqui um atributo qualquer aqui. Normalmente nós declaramos um método e fiz apenas a construção dele aqui e o uso. Porém, não é permitido que eu use var aqui como um parâmetro aqui de um método aqui. Então, também o uso aqui do var, ele não é permitido, não é possível você estar utilizando ele dentro de um contexto aqui. Até porque, gente, aqui não existe inicialização aqui de variáveis dentro deste escopo aqui de, de método. Então, possivelmente, se eu declaro uma variável do tipo var, como que o compilador vai inferir, né? Como que vai conseguir deduzir? Então, no seu desenho do var, não foi permitido o uso aqui. Então, não é permitido o uso do var aqui, tanto como parâmetros. Também que não adianta eu criar um retorno também do tipo var aqui também. Não é possível que eu faça esse tipo também de diferença, ele não vai permitir. Que também aumentaria muito a complexibilidade. Por mais que eu tente passar um valor aqui, né, literal, string, e olhando o código eu posso entender, não, mas aqui eu estou passando string, então o compilador ele poderia aqui inferir uma tipagem, né? Mas imagine se esse código muda, né? Imagine se fosse um método faz alguma coisa. Ainda mais vindo de uma outra classe Java, né? Então imagine como que isso seria extremamente problemático, né, para a linguagem. Então, retornos de classe tem que ser informado de forma explícita o seu tipo, assim como parâmetros aqui de um objeto. Então, esse foi uma explicação de como que você pode estar usando a palavra-chave var dentro dos seus projetos Java. Como eu citei no início do vídeo, desde da versão 10, estamos na versão 25 no momento da gravação desse vídeo. Eu espero que você possa estar fazendo bom uso dessa palavra-chave. Por mais que a ideia nos ajuda muito, como antes mesmo de executar, a ideia já apontava os erros de compilação, porém que você, através desse vídeo, possa conhecer de uma forma um pouco mais profunda essa palavra-chave, os seus usos e como que ela pode fazer sentido dentro dos seus projetos. E é isso, se você gostou desse vídeo, não deixa de escrever o seu comentário, se você conhecia essas regras, até que ponto você usa o var no seu dia a dia dentro dos seus projetos. Eu queria muito que você comentasse aqui. E se você conhece alguém que pode aprender muito com esse conteúdo, envie para um amigo, envie o link desse vídeo para um amigo, para que ele também possa ver este conteúdo. E se você gosta desse tipo de material, desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever neste canal para que você possa ficar por dentro aí de mais conteúdos e de mais vídeos. Por enquanto é isso, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.